Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida. Nós estamos no nosso curso de Direito Administrativo estudando os atos administrativos. Neste vídeo nós vamos concluir o estudo das espécies de atos administrativos. Então muita força nessa batalha. Eu sei que você pode estar aí numa longa rotina de estudos, pode estar o dia inteiro estudando, pode estar estudando de madrugada, pode ter acabado de acordar, mas muita força, porque isso vai ser muito importante na sua aprovação. Então agora nós vamos concluir as espécies de atos administrativos, estudando os atos enunciativos e os atos punitivos. Vamos para a tela. Pessoal, atos enunciativos, eles possuem aí uma dificuldade grande na doutrina para defini-los. Em um primeiro momento, esses atos enunciativos, vamos colocar aqui, são aqueles atos que só atestam uma situação. Para outra parte da doutrina, a gente também inclui no conceito de atos enunciativos aqueles atos que expressam uma opinião. Esses atos que expressam opinião, eles também são conhecidos apenas como atos de opinião. Então vem para a tela. Dentro de um conceito mais geral, que é o que costuma aparecer nas provas de concurso, é mais comum, os atos enunciativos envolvem tanto aqueles atos que atestam ou declaram determinada situação, como aqueles atos que expressam opinião. O interessante a gente notar é que é o seguinte, os atos enunciativos, por si só, não costumam produzir efeitos jurídicos. Então, quando a gente tem, por exemplo, um ato, um parecer jurídico, que é uma espécie de ato opinativo, esse ato, quando ele é apenas uma opinião para o agente público, ele não produz qualquer efeito jurídico por si só. Ele pode preparar a adoção de um ato, o ato posterior, e este sim terá um efeito jurídico. Da mesma forma, quando a gente vai até a administração e solicita uma certidão, de certa forma a gente não tem uma manifestação de vontade, uma declaração de vontade da administração. Dentro deste conceito a gente pode perceber, analisando lá o nosso conceito que a gente viu ao longo dos nossos vídeos sobre os atos administrativos, que esses atos enunciativos não são propriamente atos administrativos. Como não se trata de uma declaração de vontade da administração pública, não há como dizer que seria um ato administrativo, pois foge ao conceito de ato administrativo. Por isso, alguns doutrinadores classificam os atos enunciativos dentro do conjunto, daquele bloco de atos da administração. Então, uma outra espécie da doutrina, um pouco mais conservadora, fala que seria então os atos administrativos apenas sobre um sentido formal, uma vez que esses atos advêm da administração pública. Então pode aparecer na sua questão dizendo que os atos enunciativos são formas de atos da administração. Podemos marcar com bastante tranquilidade essa assertiva como correta. Dificilmente, pessoal, a banca vai entrar nesse mérito para evitar aí uma anulação numa questão de concurso público. Mas a gente deve saber, os atos enunciativos são atos administrativos apenas sobre o aspecto formal, porque eles vêm da administração pública. Porém, sobre um aspecto material, sobre o seu conteúdo, eles não são propriamente atos administrativos, ok? Foi para a tela. Então, a gente pode dizer que eles atestam uma situação. Além de atestar, a gente pode dizer que, vamos colocar um pouquinho mais amplo aqui, eles atestam ou certificam, né, determinada situação ou uma condição também, tá ok? Então, eles são atos administrativos apenas em sentido formal e para alguns doutrinadores eles vão se enquadrar apenas nos tais atos da administração. Mas a gente pode falar que eles são atos administrativos também sob sentido formal. E quais são essas espécies de atos, desses atos enunciativos? Como é que eles aparecem aí no nosso dia a dia? Uma espécie muito comum seriam as certidões.
O que vem a ser uma certidão? Normalmente elas são definidas como uma cópia fiel. Vejam só, uma cópia fiel de informações. Essas informações normalmente constam em livros, em arquivos da administração. Mas vem para mim, pessoal, a certidão, muitas vezes ela é a cópia de um livro que tem lá uma situação do servidor público, ou de um arquivo, ela é extraída dos sistemas. Como a gente tem aí uma evolução da administração pública, hoje em dia é muito mais comum essas certidões elas serem extraídas diretamente de um sistema informatizado. Então a característica da certidão é extrair a informação de um sistema, ou de um livro, ou de um registro, ou de um arquivo da administração, dizendo, ó, esta é a condição. O exemplo clássico de certidão é a tal da certificação negativa de débitos perante aí as fazendas federal, estadual ou municipal. Então, um particular que, por exemplo, vai firmar um contrato com a administração, muitas vezes ele precisa aí dessas certidões para demonstrar a sua situação perante essas entidades. Então, a certidão negativa de débito, se a gente for verificar, ela não está produzindo um efeito jurídico diretamente, e ela também não está atestando, declarando a vontade da administração, simplesmente está extraindo informação do sistema e comprovando. Então foi para a tela. Então, o exemplo clássico aí de certidão, da nossa certidão, a gente vai ter como exemplo a tal da certidão negativa de débitos. Por exemplo, né? Apenas um exemplo aí para que você possa entender. Além da certidão, nós podemos ter o tal do atestado. E aí você pode me perguntar o que vem a ser o atestado. O atestado dá, assim como, deixa eu pegar a certidão, ele possui muita semelhança com a nossa certidão. Ele vai ser uma declaração. Então, se trata de uma declaração de vontade, mas uma declaração da administração. Vamos colocar aqui a nossa parte conceitual. Uma declaração da administração referente a uma situação. Uma situação que pode ser desse particular, né? Então, referente a uma situação. Só que essa situação, a administração, ela tomou conhecimento em virtude das suas atividades. Então, decorrer referente a uma situação de que tomou conhecimento. Então, qual é a diferença entre a certidão e o atestado? Vem para mim. A certidão, ela é cópia daquilo que estava no sistema, ela extrai de um sistema da administração. O atestado, por outro lado, ele não consta num livro, ele não consta num arquivo da administração, mas no desempenho das suas atividades, a administração tomou conhecimento daquela situação. Então, o exemplo muito clássico aí é o servidor que vai a uma junta médica oficial e recebe um atestado sobre a sua condição de saúde. Veja que no desempenho das suas atribuições, a administração verificou aquela situação e atestou ela. Não existia um registro prévio daquilo. Então foi para a tela. Então o atestado difere da certidão pelo fato de não constar previamente num registro, não ser extraído de um livro, por exemplo. Então, a gente pode colocar como exemplo de atestado, nosso exemplo, aqui embaixo, um atestado emitido pela junta médica. Só que essa junta médica tem que ser uma junta médica oficial, tendo em vista aí o seu caráter público, para a gente poder considerar então como um ato enunciativo. Okay? Prosseguindo com o estudo dos nossos atos enunciativos, nós vamos entrar no parecer. O que vem a ser o parecer? O parecer ele é considerado como uma manifestação. Essa manifestação ela é técnica. Normalmente ela vem a ser técnica e opinativa.
que vem isso aí? Vem para mim. Um parecer, é muito comum a gente falar, por exemplo, do parecer jurídico. Chega lá um órgão jurídico, vejo que na maior parte das vezes os nossos gestores, os nossos agentes públicos, principalmente aquelas autoridades investidas aí em funções de decisão, elas têm uma preocupação muito grande com vários assuntos. Então, muitas vezes essa autoridade ela não é tão especialista em determinados pontos técnicos, mas ela tem que tomar uma decisão sobre uma questão técnica. Então, a gente passa para um órgão jurídico, pode ser, ou para um órgão técnico, um órgão especializado naquela área. Esse órgão vai realizar os seus estudos e vai emitir uma opinião técnica, com base nos ensinamentos doutrinários, com base nos exames realizados, com base nos estudos desenvolvidos, conclui-se ou verifica-se que isso ou aquilo, e dessa forma o parecer serve de fundamento para uma decisão. A gente pode ter um parecer emitido no meio de um processo administrativo que ajude a autoridade administrativa a decidir, um parecer jurídico sobre um edital de licitação e por aí vai. Então, o parecer é uma manifestação técnica. Muitas vezes o parecer ele vai ser obrigatório quando obrigatoriamente a administração vai ter que solicitar ele e vai ter que utilizá-lo aí na sua decisão, podendo concordar ou não concordar. A gente tem situações estritas em que o parecer é até mesmo vinculativo, ou seja, a autoridade tem que decidir com base nesse parecer. E a gente tem até situações em que o parecer é meramente facultativo, ou seja, a autoridade pode ou não pode solicitar. Então, se ela desejar informações mais detalhadas, ela solicita. Então, o parecer pode ser obrigatório ou facultativo. Mesmo que ele seja obrigatório, ele pode ser meramente opinativo. Em situações restritas, ele seria um parecer vinculante. Ok? Vamos para a tela. Além do parecer, nós temos a tal da apostila. A apostila, ela serve para quê? Para corrigir, para atualizar, ou ainda para complementar dados. Para complementar os dados que estejam em um sistema normalmente. Então, essa apostila, muitas vezes, ela é chamada de averbação. Pode explicar, professor? Pode dar um exemplo? Claro que posso. Então, vem para mim. É muito comum o servidor público necessitar aí averbar uma declaração de tempo de serviço. Então, ele trocou de órgão público, chegou lá no órgão, foi feito lá o seu registro, seus dados funcionais, e o servidor solicita a averbação do seu tempo de serviço com base numa declaração que ele obteve em outro órgão. Então, nessa situação, ele vai computar aí o seu novo tempo de serviço. Então, a gente teve uma complementação aí das informações. A gente faz essa apostila quando coloca lá informações no sistema sobre a promoção do servidor e vários outros tipos aí de apostila. Então, pessoal, indo para a tela para resumir. Os atos enunciativos são aqueles que atestam ou certificam a situação ou expressam uma opinião. A gente tem ele como uma certidão, um atestado, um parecer ou até mesmo uma apostila. Então, muito tranquilo aí para a gente verificar os atos enunciativos. Para concluir, eu vou abrir aqui uma nova tela que a gente vai trabalhar os atos punitivos. Vem para mim. Muito tranquilo de entender os atos punitivos. Quais são os objetivos deles? Aplicar uma sanção. Só que a gente deve ter em mente que essas sanções que a gente está falando aqui, nós estamos falando de atos administrativos. Portanto, as sanções que nós estamos mencionando são sanções administrativas. Essas sanções administrativas podem alcançar tanto os servidores públicos, aquelas pessoas que trabalham aí nos órgãos e entidades públicas, pode alcançar pessoas ou particulares que têm algum vínculo jurídico específico com a administração pública, como uma empresa que firma um contrato administrativo, por exemplo, ou pode alcançar aí os administrados em gerais. Então a gente tem várias formas de sanções administrativas. Só que estas sanções, e isso que é muito importante, este poder punitivo da administração pública, esses atos punitivos não devem se confundir com a capacidade punitiva do Estado, exercida por meio dos processos criminais, por exemplo.
Então, quando um particular comete um crime, este crime vai ser apurado no meio judicial, por meio aí do Ministério Público, da Polícia Judiciária, e será julgado por meio do Poder Judiciário. Então, a sentença que aplica um crime, que aplica a penalidade em decorrência de crime, é uma sentença aplicada no âmbito dos atos judiciais. Então, pessoal, vamos excluir dessa nossa análise aqui os atos que aplicam aí a capacidade punitiva do Estado dentro dos crimes e contravenções penais. Isso é outra história. Estamos trabalhando aqui atos administrativos e, portanto, estamos falando de sanções administrativas. Vamos para a tela. Então, a gente entrando aí nos nossos atos punitivos, então. Os atos punitivos, eles são usados para impor. São os atos pelo meio do qual a administração impõe sanções tanto de ordem interna quanto externa. Eu já vou detalhar isso aqui. Eu só quero trazer aqui a relação de aplicação das sanções. Quando a gente estuda lá os poderes administrativos, a gente viu que a capacidade de aplicar sanção, ela pode decorrer tanto, eu vou colocar aqui o fundamento, né? O fundamento da possibilidade de aplicar sanção. A gente pode ter ele separado em dois tipos de poderes. Do poder disciplinar e, além disso, a gente tem aquela possibilidade, aquele fundamento para aplicar a sanção decorrente do tal do poder de polícia. Quando a gente estudou lá, se você estudou esse assunto, a gente sabe que o poder disciplinar ele é fundamento para aplicar a sanção nos servidores, ou seja, nos servidores públicos, são aquelas pessoas que desenvolvem a atividade dentro dos órgãos públicos, e também é fundamento para aplicar a sanção aos particulares, vejam só, particulares, mas não é todo particular, que se submetem à tal da disciplina interna da administração. Essa disciplina interna, a gente fala também que são aqueles que possuem um vínculo jurídico específico. Então, pessoal, vem para mim. O poder disciplinar, ele fundamenta a aplicação de sanções aos servidores públicos e também a todos aqueles particulares que se submetem a um vínculo jurídico específico. Quando eu digo vínculo jurídico específico, estou falando de um contrato administrativo, por exemplo, ou alguma forma de relação jurídica própria. Inexistindo esse vínculo específico, a gente vai ter uma relação geral. Todo mundo, indistintamente, se relaciona com o Estado. Só que você só vai se submeter à disciplina interna quando você firmar um contrato, um convênio, alguma coisa específica com o Estado. No mais, quando o Estado exerce o poder de polícia sobre você, quando, por exemplo, você é fiscalizado no trânsito, a gente tem um vínculo geral. Esse vínculo geral se relaciona ao poder de polícia. Então, foi para a tela. Então, no primeiro aqui a gente teve o vínculo específico e o poder de polícia vai se aplicar aí aos particulares em geral. Então, quando um particular recebe uma multa administrativa porque não construiu a calçada conforme determinada na legislação, ele está num vínculo geral. Esse vínculo geral é fundamentado no poder de polícia. Por outro lado, quando ele é punido dentro de um contrato administrativo firmado com a administração, o fundamento é o poder disciplinar. Como eu vi acima, a ordem das sanções, elas podem ser tanto de meio interno quanto externo. Então, vamos detalhar isso aí. Quando eu tenho a aplicação aqui de regras internas, essa sanção interna é aplicada somente aos servidores. Vejam que agora a gente não confunde com o poder disciplinar.
porque é somente aos servidores. Quando eu estou no externo, nas sanções aplicadas de forma externa, eu vou alcançar aí a todos os particulares que podem ser punidos pela administração. Então, todos os particulares que pratiquem, que exerçam, que pratiquem as tais infrações administrativas. Então, para concluir, para entender bem esse assunto, eu tenho o seguinte, vem para mim. Então, eu posso ter tanto uma sanção, quando eu tenho fundamento no poder de polícia, eu posso aplicar uma sanção no servidor ou no particular que submete a um vínculo específico. E com fundamento no poder de polícia, nos demais casos, ou seja, os particulares em geral. Porém, quando eu falo de sanção interna, é só servidor público. Eu excluo os particulares que possuem vínculo jurídico específico. Esses particulares inserem-se nas sanções externas. Então, foi para a tela. Então, os atos punitivos internos aplicam-se somente aos servidores. Os atos de origem externa, eles aplicam-se aos particulares que praticam infrações administrativas. Então, aqui é sempre o poder disciplinar, e aqui eu posso ter tanto o poder disciplinar, no caso de um vínculo específico, como o poder de polícia quando inexistir vínculo jurídico específico, que daí é uma relação geral. Vem para mim. Pessoal, com isso nós trabalhamos todas as espécies de atos administrativos. Então, só para fechar, são sanções, são atos punitivos, aplicação de uma multa administrativa, aplicação de uma advertência, de uma suspensão da pena de demissão a um servidor público e por aí vai. E com isso a gente conclui então, agora sim, finalmente, o estudo das espécies de atos administrativos. Espero que este assunto tenha ficado bem claro aí para você, detalhamos bastante para que você não tenha dificuldade na sua prova. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.